Bom, então vamos dar continuidade aqui à segunda parte, né, da água no solo, características e dinâmica. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de energia na água no solo. A discussão das estruturas e propriedades da água na sessão anterior, ela sugeriu ali três forças importantes que afetam o nível de energia de água no solo. Sendo a primeira dela a adesão ou atração da água pelos sólidos, né, do solo, a matriz do solo, através de forças do potencial matricial. Ela fornece a força matricial responsável pela dissolução e capilaridade, que reduz significativamente o estado de energia da água próxima à superfície das partículas, como eu discuti com vocês a respeito das partículas de argila. Então, a argila ela tem uma maior carga, então a força matricial vai ser maior. Se a força entre essa argila e as moléculas de água é maior, para retirar essa molécula de água, você vai precisar de uma força muito maior. Tá ok? Porque a aderência vai estar maior. O que significa isso? Eu posso ter, às vezes, uma umidade mais elevada no solo argiloso, só que a interação é maior. Às vezes eu posso ter um teor de umidade mais elevado de um solo argiloso quando comparado num solo arenoso, e na realidade você não consegue ter a disponibilidade dessa água. A água não está disponível, mesmo tendo um teor de umidade mais elevado. E aí já fica até uma dica já para uma possível resposta daquela primeira pergunta que eu fiz para vocês lá na aula anterior. Em segundo lugar, a atração da água por íons e outros solutos, resultando em forças osmóticas, e tende a reduzir o estado de energia da água na solução do solo. Aqui a gente está falando já do potencial osmótico, né? Então, você tem água, e essa água, como eu já falei para vocês, ela não é pura, ela tem mistura de alguns elementos, entre eles os nutrientes, e dependendo da concentração desses elementos, você pode ter problema em relação à salinidade. Então, quanto maior for a concentração, menor vai ser o potencial osmótico. Lembrando lá a equação do potencial osmótico, né, o potencial osmótico é igual a menos RTC, que é a concentração dos sais. Como o valor é negativo, então, quanto maior a concentração de sal, menor vai ser o potencial osmótico. A terceira grande força que atua sobre a água no solo é a gravidade, que sempre vai atuar puxando essa água para baixo. O nível de energia na água no solo é uma determinada elevação no perfil, é, portanto, maior que a água em uma elevação inferior. O que significa isso? É só vocês lembrarem lá da física, quando a gente falava de potencial de energia, quando falava de energia. Então, você tem energia potencial e energia cinética. Quanto a maior for a altura desse ponto, a localização desse ponto, maior você tem o que? A energia potencial. Então, se você tem água, por exemplo, na parte alta de paisagem, a água presente nessa parte alta, ela vai ter um maior potencial, uma maior energia potencial em relação à água presente num solo, num ponto, né, na parte baixa de paisagem. Então, quanto maior for a altura, maior vai ser o quê? O potencial dessa água. Potencial, quando a gente fala, a gente está comentando aqui sobre o potencial gravitacional. Essa diferença no nível de energia faz com que a água flua para baixo. Então, a água no ponto mais alto tem uma maior energia potencial do que a água no ponto mais baixo. Por isso que a água acaba infiltrando, ela vai infiltrando, né? Ela vai drenando, tá? O que pode acontecer? Às vezes a água está na parte alta, né? Na parte parte mais alta, e aí você tem o lençol freático. E aí você tem outras forças, como, por exemplo, a força que vai atuar na capilaridade. Então, se o potencial gravitacional for menor do que a força da capilaridade, essa água, então, ela tende o quê? A subir. Vai ter a ascensão dessa água. Se o potencial gravitacional for maior do que a capilaridade, então a água tende o quê? A infiltrar.
diferença no nível de energia entre a água pura no estado de referência da água no solo é chamada de potencial de água no solo. Então, aqui a gente já não vai mais pensar em termos de quantidade de água. A gente já tem que começar a pensar o quê? Em termos de potencial. Porque vocês viram, se eu tiver um potencial maior da água num determinado ponto, ela vai sair daquele ponto que tem maior potencial para um ponto que tem menor potencial. Tá? Então, a gente falou de três forças. Então, aí você já tem três tipos de potencial. Então, quando você quer avaliar o potencial total da água, você quer avaliar a tendência da água de ir para um lado, para o outro, se vai para cima e para baixo, você tem que fazer o somatório de todos os potenciais. E aí você vai ver se vai ser positivo ou negativo. E sempre comparando de um ponto com o outro, tá? O termo potencial, como o termo pressão, implica uma diferença no estado de energia. Então, o que vai dizer se a água vai para um lado, vai para o outro, vai para baixo, vai para cima, vai ser justamente o que? Esse status de energia, que vai ser o potencial. E aí a gente sabe que a água sempre vai mover da zona com alto potencial para um do menor potencial. Tá? Então, a água sempre tende a ir de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. E isso explica porque tem algumas vezes que a água infiltra e porque que algumas vezes a água ela acaba subindo, né, pelo lençol freático, ocorre a ascensão dessa água através do fenômeno de capilaridade. Lembrando que a capilaridade ela não atua somente na ascensão, tá? Se você molhar o solo, se você irrigar esse solo na parte da superfície, vai ter essa redistribuição de água. Ela vai infiltrar e vai também para as laterais. Isso também está atuando ali a capilaridade que vai ser um fator fundamental para ocorrer o quê? Essa redistribuição de água no solo, tá? Que muitas das vezes a gente tem a impressão, quando fala capilaridade, é só o que? A ascensão dessa água. Não. A própria redistribuição, na hora de descer essa água, na hora de infiltrar, também você tem atuação ali da propriedade da capilaridade. E aí eu volto naquela pergunta: pode haver comprometimento no desenvolvimento das plantas, mesmo em solo com grande quantidade de água? Sim, pode ocorrer. Porque a gente tem que sempre lembrar, não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos dessa água. E quando a gente fala de termos qualitativos, a gente está falando de quê? De potencial de água no solo. Então, eu posso ter mais água num determinado ponto, só que esse teor de água não é fundamental para que ocorra um maior potencial. Então, se eu tenho um ponto em que tem um potencial um menor potencial, a planta pode não conseguir absorver essa água. Um exemplo bem típico disso, eu tenho eu tenho dois solos e que a planta, tem duas plantas se desenvolvendo nessas áreas. Um solo tem um teor de umidade um pouco mais elevado do que o outro. Só que nesse solo que tem o teor de umidade mais elevado, tem uma concentração de sais muito maior do que naquele solo que tem um teor de umidade mais baixo. Como esses sais ele vai influenciar no potencial osmótico, vai diminuir o potencial osmótico, porque você tem aumento da concentração de sais, o que vai acontecer com o potencial hídrico? Vai diminuir. Então, dependendo da concentração de sais, ele vai tornar o potencial hídrico daquele solo menor. E aí, se esse potencial hídrico for muito baixo, a planta não vai conseguir se desenvolver de forma correta. Ela vai ter problema no desenvolvimento. Mas o teor de umidade não é mais elevado do que o outro solo? Mas o potencial de água é menor. E aí você pode ter o comprometimento no desenvolvimento das plantas. Beleza? É só vocês verem algumas regiões em que ocorre uma elevada concentração de sais, mesmo fazendo sistema de irrigação, muitas plantas não conseguem se desenvolver. Em função do quê? Daquela região, naquele solo, você tem a água com baixo potencial. E aí a planta não consegue absorver, e vocês já viram a importância da água para o desenvolvimento das plantas.
E aí vem o termo, como a gente já falou em algumas vezes, do conceito de energia na água do solo. A água tende de ir do estado de maior energia potencial para um de menor energia potencial, né, que é o conceito de potencial de água no solo. E como que é feito isso? Eu acredito que vocês tenham visto essa equação já em fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal, quando a gente estuda a absorção de água, o sistema solo-planta-atmosfera, a gente vê um pouco sobre o potencial total de água no solo. Como que é feito, como que é calculado esse potencial total de água no solo? É o somatório de diferentes potenciais. A gente já falou do potencial gravitacional, falamos do potencial osmótico, falamos do potencial matricial, né? O potencial matricial ele é responsável pelas tensões, tensão presente no solo. E nós temos um outro potencial, que é o potencial de pressão. Esse potencial de pressão aqui, ele só vai ser levado em consideração se você estiver fazendo cálculo de um ponto que esteja abaixo do lençol freático, tá? Ou seja, esse potencial de pressão ele só vai ocorrer se você tiver um ponto, estiver analisando um ponto em que ocorra o quê? Ele esteja abaixo do sistema, embaixo do lençol freático. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui a superfície do solo, então eu tenho um solo aqui, aí eu quero fazer o cálculo desse ponto está aqui embaixo no solo. Se por um acaso esse ponto, o lençol freático estiver aqui embaixo, significa que eu não tenho o potencial de pressão. Então, o potencial de pressão aqui não existe. Agora, se o ponto estiver aqui embaixo, eu tenho uma lâmina de água em cima, aí sim eu tenho potencial de pressão. Beleza? Então, o potencial de pressão, ele tem que ter o quê? Tem que ter uma lâmina de água em cima. Se não tiver, você não tem o potencial de pressão. Potencial gravitacional, eu tenho um ponto, por exemplo, aqui, na parte mais alta de paisagem, tem um outro ponto aqui embaixo. Você consegue observar que tem o quê? Uma diferença de altura. Então, essa diferença de altura aqui, você então vai ter o potencial gravitacional atuando. Quanto mais alto for esse ponto, maior vai ser o potencial gravitacional. Beleza? O potencial osmótico, então, ele está relacionado aos sais, né? Quando a gente fala de potencial osmótico, para calcular ele vai ser menos R, constância dos gases, temperatura e a concentração de sais. Por isso que quando você aumenta a concentração de sal, você tem o quê? Um valor negativo. Então, você diminui o potencial osmótico. E o potencial matricial, que está relacionado ao quê? A quantidade de cargas presente no solo. Beleza? Então, se eu comparar um solo argiloso com uma grande quantidade de carga, com um solo arenoso com baixa quantidade de carga, você tem o quê? Um potencial matricial maior onde? Naquele solo argiloso. Beleza? E existem alguns métodos de expressão do nível de água no solo. Então, você tem metros de coluna d'água, você tem o potencial hídrico, né, o potencial de água no solo em bar, tá? Então, a unidade bar, você tem quilopascal, normalmente você tem essas duas unidades, aqui os trabalhos, a maioria está em quilobar, ou quilopascal, perdão, então a maioria está nessa unidade, e aqui tem o equivalente em diâmetro dos poros. Então, o que vocês conseguem observar? Ó? Quanto menor for o poro, maior vai ser a retenção dessa água. Tá? Vamos começar a entender o que significa esses valores. Vocês estão observando que todos esses valores são negativos, correto? Você tem um aumento dessas cargas negativas. Isso é por quê? Porque lembra que a gente falou em tensão? Potencial matricial significa o quê? Imagina, se eu tenho um poro muito pequeno, 0,03 aqui, para você retirar essa água desse solo, você vai precisar dessa quantidade de energia,
Se você tem um poro maior, você tem uma quantidade de energia menor para poder retirar. Então, a energia gasta para retirar água nesse poro maior vai ser muito menor do que a energia gasta para retirar no poro menor. E aí vocês veem que isso bate com aquele termo relacionado à capilaridade. Aqui é a coluna de água, então seria o quê? O quanto que a água consegue subir. Né? Você tem a medida de coluna da água. Isso vocês vão ver bastante em hidrologia, hidráulica e irrigação. Então, se você tem um poro menor, a subida dessa coluna vai ser muito maior. Quanto menor for o raio do tubo, maior vai ser a subida. Por quê? Porque você tem a força da capilaridade ali. Você tem a capilaridade atuando nesse solo. Então, vocês conseguem observar que menor o poro, maior vai ser a força de retenção dessa água no solo, tá? É interessante vocês guardarem esses dois valores, tá? Menos 10 quilopascal e menos 1.500 quilopascal. E já vocês vão entender o porquê que é bom vocês guardarem esses dois valores. Como que é feita a avaliação desse teor de umidade no solo? Então, quando eu quero fazer a avaliação do teor de umidade no solo, quando eu quero fazer estudos relacionados ao teor de umidade no solo, a gente faz o que nós chamamos de curva de retenção de água. O que seria isso? Eu aplico uma determinada força nesse solo, né, uma determinada tensão. Então, o que seria a tensão? É uma pressão negativa, seria como se fosse uma bomba de vácuo. Então, eu aplico uma determinada tensão e vejo qual é a umidade presente naquele solo, qual é o teor de umidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui os teores de umidade, variando de 10% a 70% de umidade desse solo. Então, eu vou lá e aplico uma força. Se eu aplicar uma força aqui, por exemplo, de menos 0,1 aqui, eu vou ter um teor de umidade para esse solo aqui em vermelho, vamos fazer apenas essa avaliação, eu tenho um teor de umidade aqui de 60, beleza? Se eu vou aumentando a força, a tensão, eu vou o quê? Diminuindo o teor de umidade presente no solo, tá? Como que é feito isso para vocês, para facilitar o entendimento? Vocês pegam, aplicam essa força no solo. Vocês deixam o solo saturado, aplica essa força. Vou aplicar a força lá de menos 0,1. E aí, depois que eu apliquei essa força, eu pego essa massa de solo e aí eu determino a umidade. Nessa força, o solo vai ter 60% de umidade. Aí eu vou e aplico, por exemplo, aqui, menos 1,5 megapascal. Então, eu aplico uma força de menos 1,5 megapascal, uma tensão de menos 1,5 megapascal, e aí, depois que eu apliquei essa força, eu vou lá e determino a umidade. Então, a umidade aqui deu em torno de 20% de umidade. Vocês repararam que a gente saiu de um teor de umidade de aproximadamente 60 para 20. Se a gente for avaliar agora a linha azul, a gente vai observar que para esse solo aqui, com a mesma tensão de menos 0,1, para esse solo você tinha apenas o quê? 30% de umidade. Quando você aplica a tensão de menos 1,5, você já vai descer aqui para baixo de 10% de umidade. Vocês viram que essa curva de retenção de água do solo, ela diferencia em função de quem? Da textura. Esse vermelho aqui você tem um solo argiloso e o azul você tem um solo arenoso. Beleza? Dúvidas? O que vocês conseguem observar? Ó? Essa tensão, para a mesma tensão de menos 0,1, você tem um teor de umidade maior no solo argiloso em relação ao solo arenoso. Nessa tensão de menos 1,5, a mesma coisa. Você tem um teor de umidade maior no solo arenoso, num solo argiloso, do que no solo arenoso. E eu já vou adiantar para vocês, lembra que eu falei para vocês do menos
menos 10 e menos 1.500 quilopascal, aqui a diferença é que está em mega, tá? Então, é só converter de mega para quilo. Isso é referente ao quê? A capacidade de campo. Então, qual é a tensão que a água dá no solo na capacidade de campo? De menos 10 quilopascal. E qual é a tensão que a água está presente no solo no ponto de murcha permanente? Menos 1,500, né? Menos 1.500 quilopascal. Ou seja, lembrando, capacidade de campo, você tem uma quantidade de água disponível ali para a planta consegue absorver, porque aquela água está retida a menos 10. No ponto de murcha permanente, você vai ter água retida a menos 1.500 quilopascal. No ponto de murcha permanente, a planta não consegue mais absorver água, então a planta morre. Então, qual é o teor de umidade num solo argiloso em que a água está na capacidade de campo, o solo está na capacidade de campo? O teor de umidade está aqui, ó, em torno de 60%. Então, a umidade num solo argiloso que esteja em 60%, significa que o solo está na capacidade de campo, eu não vou ter problema de desenvolvimento de água. A partir do momento que a água vai diminuindo, o teor de umidade vai diminuindo, vai chegar um ponto que você vai ter água retida ao quê? A menos 1.500 quilopascal, ou menos 1,5 megapascal. Chegou aqui, a planta não consegue mais absorver essa água. Quanto que é esse ponto de murcha? Qual o teor de umidade nesse solo argiloso que vai ser referente ao ponto de murcha permanente? Aqui em torno de 20% de umidade. Então, o solo com 20% de umidade, se ele for argiloso, a planta morre. Se você tiver esses mesmos 20% de umidade, mas num solo arenoso, está aqui, ó, próxima capacidade de campo. Você não vai ter problema de desenvolvimento para essa planta se ela estiver se desenvolvendo num solo arenoso e com esse teor de umidade. No entanto, se você tiver uma planta se desenvolvendo num solo argiloso e com 20% de umidade, você vai ter problema de desenvolvimento, a planta vai morrer. Beleza? Então vocês começam a observar que não é. Eu não posso observar apenas o teor de umidade. Tá? Eu tenho que ver o teor de umidade e a curva de retenção de água para esse solo. Então, através dessa curva de retenção de água aqui, é que eu vou ter o quê? Uma noção se o solo está na ponto de murcha permanente ou na capacidade de campo. E isso tem como a gente fazer em laboratório. Tem não, a gente faz em laboratório. Aqui você tem já um outro gráfico mostrando. Aqui você tem o potencial, né? Em quilopascal em bar. Você tem o volume de água, né? O teor de água em volume. Aqui nós temos a umidade volumétrica. Vocês podem ver que a unidade aqui é o quê? Metros cúbicos de água por metros cúbicos de solo. Então, nesse ponto aqui, eu tenho 0,3 metros cúbicos de água em 1 metro cúbico de solo. Então, a cada 1 metro cúbico de solo, eu tenho 0,3 metros cúbicos de água. Do outro lado, a gente tem a umidade gravimétrica, que é a umidade em massa. Então, aqui você já tem gramas de água por 100 gramas de solo seco. Tá? A gente obtém isso aqui no laboratório, que é mais fácil a gente determinar a massa, pega o solo, seca e faz a diferença, vê o teor de umidade. A gente multiplica pela densidade do solo, vocês vão ter a umidade o quê? Volumétrica. Para solo, não é interessante você saber em termos de massa, quanto de massa tem de água naquele solo. É interessante você saber o quê? O volume de água por volume de solo. Tá? Por quê? Porque quando você faz um sistema de irrigação, você não quer saber a massa de água que você vai aplicar, você quer saber o volume. Porque você quer saber o volume de água que vai ficar disponível para aquelas plantas. Beleza? E aí você consegue observar, ó, aqui em menos 10 quilopascal, é onde a gente tem o quê? A capacidade de campo. Então, qual o volume que vocês vão ter para um solo aqui argiloso?
Para esses aqui essas curvas, elas são feitas para cada solo, tá, pessoal? A gente não pode simplesmente pegar essa curva e aplicá-la na área que vocês estão trabalhando. Isso é bem importante deixar bem claro isso para vocês. Vocês que devem determinar essas curvas no campo. Então, aqui na capacidade de campo, que é menos 10 quilopascal, no solo aqui arenoso, você tem quantos metros cúbicos de água? 0,1 metro cúbico de água por metro cúbico de solo. Nessa mesma capacidade de campo, se eu tiver um solo aqui de textura média, eu vou ter já lá próximo a 0,4. Se o solo for argiloso, eu vou ter já lá o quê? Quase 0,6. Galera, o que é interessante vocês observarem? O solo argiloso, ele não vai ter uma maior capacidade de armazenar água por conta dos microporos? Sim. Então, isso está demonstrado aqui nessa curva. Então, você, na capacidade de campo, você tem um teor de umidade muito maior para um solo argiloso quando comparado com um solo arenoso. Por quê? A quantidade de volume de poros aqui é muito maior. Beleza? Se a gente for pensar em interação, onde que é mais fácil eu retirar água? Num solo arenoso ou num solo argiloso? Onde que tem maior força? Maior força no argiloso. Então, lá ele pode ter um teor de umidade mais elevado e, mesmo assim, a planta não consegue retirar, porque a interação ou o potencial matricial num solo argiloso é muito maior do que um solo arenoso. Então, se a gente colocar aqui, ó, menos 1.500, vamos botar aqui aqui assim, vamos botar menos 1.000, próximo ali a quilopascal, próximo ao ponto de murcha permanente. Olha o teor de umidade aqui, ó. 0 ponto alguma coisa aqui, vamos botar 0,05. Se você for ver no solo argiloso, olha quanto que sobe, 0,3. O que significa isso, galera? Se eu tiver um solo argiloso e esse solo, eu faço análise, eu vejo que ele tem 0,3 metros cúbicos de água por metro cúbico do solo, a planta não vai conseguir absorver. Por quê? Essa água ela tá ligada ao quê? Por forças maiores, por forças grandes em relação ao solo arenoso, e aí a planta não consegue absorver. E ela está ligada a uma tensão em que a planta não consegue mais absorver. Que tensão é essa? Em torno de menos 1.500 quilopascal, que é referente ao ponto de murcha permanente. Beleza? Uma outra coisa que é interessante é você ver, para a mesma textura de solo, existe uma diferença. Você tem uma linha tracejada e você tem uma linha contínua. A linha contínua significa que você tem um solo bem agregado. Você tem uma boa agregação desse solo. Na linha pontilhada, você tem uma baixa agregação. Ou você tem uma possível compactação do solo. Essa compactação do solo, ela não vai influenciar lá no ponto de murcha permanente, mas ela vai influenciar o quê? Na capacidade de campo. Se você compactar um solo, você diminui a porosidade. Então, você diminui a quantidade de poro, principalmente microporo, e você diminui o que? A quantidade de água que esse solo vai conseguir armazenar. E esses dados demonstram justamente isso. Então, quando você diminui a porosidade, você diminui o quê? A quantidade de água aqui, por exemplo, na capacidade de campo, em relação ao solo que não está compactado. E aí demonstra mais uma vez a importância de vocês trabalharem a parte estrutural do solo, porque se você tiver uma compactação, essa compactação vai fazer com que ocorra uma diminuição no armazenamento de água. Tranquilos? E a descrição, a gente já falou, né, da qualitativa, que é a capacidade máxima de retenção de água no solo, que seria a saturação, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Aqui a gente tem um quadrinho que ajuda a gente a facilitar. Então, vamos supor, nesse exemplo, eu tenho 100 gramas de solo e tenho
40 ml aqui de líquido. Então, esse líquido ele vai estar ocupando o quê? O espaço dos poros. Se eu tiver 40 ml de água nesse 100 gramas de solo, eu atingi o quê? A saturação. Então, todos os poros estão preenchidos por água. Se eu conseguir retirar um agregado, eu vou perceber que a água vai escorrer, ela vai pingar. Por quê? A força da gravidade está atuando, e aí essa água que está preenchida aqui, os macroporos, ela vai começar a sair e vai entrar quem? O ar. Quando isso ocorre, ocorre a estabilização, por exemplo, para esse esquema, eu tenho 100 gramas de solo, 20 ml de água, e o restante entrou o quê? Ar. Então, eu tenho os bolsões de ar aqui, a água não consegue mais escorrer. Quando eu atinjo esse ponto, eu tenho a capacidade de campo. Quando diminui bastante essa água, e essa água a planta não consegue mais absorver, você tem 10 ml de água, mas a planta não vai conseguir absorver. Por quê? Ela está ligada a uma tensão de menos 1.500 kPa, que é referente ao quê? Ao ponto de murcha permanente. Quando eu coloco esse material para secar, ele vai diminuir ainda mais o teor de água. Aí eu entro na umidade higroscópica, que é o que? A umidade em que existe um equilíbrio entre o solo e a atmosfera. É essa umidade higroscópica que a gente atinge quando a gente quer fazer terra fina seca ao ar, que deixa o solo secando. A partir do momento que fica constante aquela umidade presente no solo, você tem, então, ali terra fina seca ao ar. Seria o que? Essa umidade higroscópica. Existe um equilíbrio entre a umidade presente no solo e a umidade na atmosfera. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, menos 1.500 quilopascal, você tem a capacidade o ponto de murcha permanente, menos 10, você tem o quê? A capacidade de campo. Tá? E zero aqui é considerado quando você tem um solo saturado. Para essa água, você retirar essa água, você não precisa de força nenhuma. A própria força da gravidade, ela consegue retirar essa água. Beleza? O que seria, então, essa capacidade máxima de retenção de água ou solo saturado? São quando todos os poros do solo estão preenchidos com água. Ele é considerado saturado e a sua capacidade máxima de retenção seria como se fosse a minha caixa d'água. Todos os poros estão preenchidos. Seria o quanto que eu consigo colocar de água nesse solo. Só que é interessante vocês lembrarem que nem toda essa água ela vai ficar mantida ali. Quando vocês pararem de irrigar, quando vocês parar, ou quando a chuva parar, essa água vai drenar, né? Ela vai infiltrar. Então, é difícil, você não tem, a não ser em algumas situações como arroz inundado, é que você mantém essa capacidade máxima de retenção e você chega além, né? Porque você mantém uma lâmina na superfície desse solo. Na maioria das vezes, não. Você não vai conseguir manter esse solo saturado. Porque a força da gravidade ela vai atuar e a partir do momento que você parar a partir do momento que parar a entrada de água nesse solo, essa água vai infiltrar. Nós temos a capacidade de campo, que seria o que? A quantidade de água que o solo consegue reter contra a força da gravidade. Nessa condição, a água sai dos macroporos e o ar entra tomando o seu lugar. Entretanto, os microporos estão com água. Então, você tem macroporo com ar e microporo com água. O potencial matricial ele vai variar, mas ele fica em torno ali de menos 10 a menos 30 quilopascal. Lembrando lá aquele quadro que eu pedi para vocês guardarem, aquelas informações. Ela é muito útil, que refere-se a um grau aproximado de umidade do solo, na qual várias de suas propriedades estão em transição. Transição entre o máximo que o solo consegue reter de água para as plantas, ou seja, na capacidade de campo, aquela água não vai ser perdida, ela vai se manter ali no solo. É óbvio que ela vai ser perdida ou pela absorção da água, absorção de água pelas plantas, ou então pela a evaporação. E ali você tem um equilíbrio ideal entre a quantidade de água e o espaço com ar, né? Você tem
um equilíbrio entre o teor de água e o teor de ar. Seria mais ou menos aqueles 33% de líquido e 17% de ar, lá no solo considerado ideal. E o ponto de murcha permanente? Quando ocorre o ponto de murcha permanente, diz que o teor de água no solo está no coeficiente de murcha. Ou seja, o que significa isso? A planta não tem força para retirar essa água. A força retida da água no solo é muito maior do que o que a planta consegue absorver. Tá? Então, ela não consegue absorver essa água. E esse potencial matricial, geralmente, ele fica em torno de menos 1.500 kPa. A água entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente é considerada a capacidade de retenção de água disponível para as plantas, ou água disponível para as plantas. O que seria isso? Vamos lá, imagina vocês. A capacidade de campo seria o quê? O teor de umidade no qual o solo consegue reter as forças da gravidade. Então, um sistema de irrigação. Tem necessidade eu acionar o sistema de irrigação e aplicar um teor de umidade maior do que a capacidade de campo? Não, porque aquela água vai ser perdida. Então, quando chegar aqui no sistema, o teor de umidade na capacidade de campo, vocês encerram o sistema de irrigação, tá? Quando vai diminuindo esse teor de umidade, a planta vai se desenvolvendo, vai absorvendo essa água. Chega um ponto que atingiu o ponto de murcha permanente, ela não consegue mais absorver água. E aí a planta morre. Né? Qual é o potencial matricial? Menos 1.500 kPa. O teor de umidade que está aqui nessa área achurada, o teor de umidade que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente seria o que nós chamamos de água disponível para as plantas. Beleza? Por quê? Capacidade de campo, a planta consegue absorver. Chegou no ponto de murcha permanente, daqui para trás ela não absorve mais. Então, ela consegue absorver daqui para frente. Então, essa área achurada aqui é a quantidade de água disponível para a planta. Então, quando eu tenho um sistema de irrigação, eu tenho que ficar aqui, ó, trabalhando entre esses dois, tá? De forma bem teórica. Na prática, o que é feito? Cada cultura, isso aqui são para os solos, cada cultura, ela apresenta uma maior rusticidade ou uma menor rusticidade em relação ao teor de umidade. O que significa isso? Eu tenho culturas que conseguem se adaptar em solos com um teor de umidade mais elevado e tenho culturas que conseguem se adaptar em áreas mais secas. Beleza? É só vocês lembrarem. Vocês têm plantas que se desenvolvem na área de Mata Atlântica, plantas que conseguem se desenvolver bem na floresta amazônica, que o teor de umidade é mais elevado, e vocês têm plantas que conseguem se desenvolver na caatinga, por exemplo, o cactus. Né? Você tem uma área que uma planta que não tem um teor de umidade tão elevado para se desenvolver. A partir daí, foram calculadas algumas constantes para cada espécie vegetal. E para vocês terem ideia, durante o desenvolvimento das plantas, essa constante ela também varia, que é conhecida como Kc. Então, cada cultura tem um Kc. Existem culturas que são menos tolerantes à seca, que o Kc dela vai ficando próximo ao quê? A capacidade de campo. Então, você tem que ter um teor de umidade mais elevado para ela se desenvolver bem. Quando o teor de umidade abaixa do Kc, você já começa a ter problema de desenvolvimento. E aí você vai tendo problema de desenvolvimento até chegar um ponto em que a planta morreu. Beleza? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem uma planta em que o Kc dela está aqui, ó. Aqui é o Kc. Esse é o teor de umidade aqui, no Kc. Vamos ver aqui em torno de, se a gente puxar uma linha, está em torno de 0,2. O que significa? Se o teor de umidade chegar aqui, nesse ponto aqui, a umidade atingiu aqui, está abaixo do Kc. A planta morreu? Não, ela não morreu. Mas vamos supor que essa planta aqui, ela produza, sei lá, 80 sacas por hectare.
Quando a umidade vai abaixo do KC, vamos supor, nesse ponto aqui que eu marquei para vocês, ela já não vai ter problema de desenvolvimento. Ela não vai morrer. Mas aí ela já vai produzir, sei lá, 50 sacas. Ela já vai produzir 50 sacas. Se ela estiver abaixo aqui, diminuiu o teor de umidade. Ela já vai produzir, sei lá, 20 sacas. Um exemplo. Até chegar ao ponto que atingiu o ponto de murcha permanente. Atingiu o ponto de murcha permanente, ela vai produzir quantas sacas? Zero. Por quê? Ela morreu. Então, quando você vai fazer um sistema de irrigação, você nunca pode deixar o teor de umidade abaixo do KC. Então, o teor de umidade está aqui. Vamos supor, está na capacidade de campo. Parou a irrigação. Teor de umidade a planta vai absorver, vai ocorrer a transpiração, vai ocorrer a evaporação, vai ocorrer a evapotranspiração, então você vai ter uma diminuição no teor de umidade. Esse teor de umidade vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chegar aqui no KC, o que vocês têm que fazer? Para vocês não terem problema de produtividade. Aciona o sistema de irrigação. Então, vocês vão lá, acionam o sistema de irrigação. O sistema de irrigação vai começar a jogar água no solo. O que vai acontecer com o teor de umidade? Vai subir, 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 subir. Tem necessidade de eu passar a capacidade de campo? Não, porque eu vou perder água. Chegou na capacidade de campo, o que eu faço com o sistema de irrigação? Desligo. E aí fica nessa brincadeira de sobe e desce, sobe. Por isso que o sistema de irrigação, você tem, hora ele está ligado, está subindo a umidade. Desligou quando? Quando atingiu aqui a capacidade de campo. Desligou, a umidade vai diminuindo. Quando que eu vou ligar? Quando atingir aqui o KC da cultura. Beleza? Isso aqui vocês vão aprender melhor e vai ser mais discutido quando vocês estiverem fazendo irrigação. Dúvidas? E quais são os fatores que afetam a quantidade de água disponível para as plantas? A gente já discutiu bastante, por exemplo, a textura. Olha aqui o ponto de murcha. O ponto de murcha permanente para um solo. Aqui o solo 3 é um solo com textura argilosa, então tem um solo argiloso aqui. Desci, qual é o teor de umidade? Lá no ponto de murcha permanente, está em torno de 45 aqui. E para o solo arenoso, você vê lá o ponto de murcha permanente, quando você vê a umidade aqui, está abaixo de 10%, vamos colocar, sei lá, 3% aqui de umidade. Então, com 3% de umidade, se eu tiver um solo arenoso, eu estou no ponto de murcha permanente. Se eu tiver com solo argiloso, esse ponto de murcha permanente, o teor de umidade vai ser aqui acima de 30%, em torno de 35%. E de textura média? Textura média vai bater aqui, em torno de 11%, 12% de umidade. Então, vocês já conseguem observar que a textura do solo, ela vai afetar essa água disponível, tá? O teor de água disponível, que seria o quê? Aquele teor de umidade entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Vamos analisar aqui, no solo argiloso, qual é o teor de água disponível? Ela está aqui, tá entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. Então, a capacidade de campo para o solo argiloso é essa área aqui, Então, essa área aqui seria o teor de umidade disponível. Seria esse volume aqui, um volume de água entre 30% e 50% aqui, em torno de 50%. A água disponível agora para um solo de textura média. Você vem aqui, atingiu a capacidade de campo, você vem aqui, atingiu o ponto de murcha permanente. Então, aqui você tem esse teor de umidade aqui. Esse teor de umidade aqui seria a água disponível para o solo de textura média. Beleza? E para o solo de textura arenosa? Capacidade de campo, bateu aqui, nesse ponto de murcha permanente bateu nesse ponto. Então, você tem essa quantidade aqui, que é o volume de água disponível para um solo arenoso.
voltar aqui, opa, então aqui você tem a quantidade de água disponível, seria essa faixa. Então, você vê que num solo arenoso a faixa é menor do que num solo de textura média, e, por sua vez, aqui o solo com textura mais argilosa acaba sendo menor até do que um solo com textura média. Por que será isso, hein? Isso é uma excelente questão para a prova. Por que vocês acham que nessa situação que o solo de textura média teve um maior volume de água em relação ao outro? Isso é uma questão boa depois para vocês discutirem. Teor de matéria orgânica, né, de forma direta e indireta. Por que de forma direta e indireta? A matéria orgânica, ela também apresenta cargas, então a própria matéria orgânica vai reter essa água, e de forma indireta, através da formação de agregados, né, microporo, maior retenção. Em função dessa estabilização também da estrutura, e isso tudo vai influenciar principalmente na dinâmica de água presente nesse solo, porque você vai ter uma boa infiltração, já que você tem um solo bem estruturado, você vai ter uma boa infiltração dessa água no solo, e além disso, você também tem uma boa retenção de umidade nesse solo, em função da boa estruturação e maior teor de macro e microporos. Compactação do solo, né, que vai ocorrer a diminuição dos poros, eu mostrei naquele gráfico para vocês, que quando ocorre a compactação você diminui a capacidade de armazenamento de água, diminuir a capacidade de água disponível para as plantas, tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado também, que nem sempre você tem essa alta quantidade de poros quando você tem solo mais argiloso, porque se esse solo for compactado, além de diminuir a quantidade de poro, você tem uma maior aproximação das argilas, então você aumenta o potencial matricial. Então você aumenta aquela força que a água vai estar retida nas partículas de argila. Então é mais fácil para as plantas retirarem água, vamos supor, de um solo arenoso, porque a força é menor do que de um solo argiloso, principalmente se esse solo estiver compactado, por conta dessa maior aproximação das argilas. E além disso, você também tem de forma indireta em função da diminuição do crescimento do sistema radicular. Então, quanto menor for o volume de solo explorado, menor vai ser o teor de água que as plantas vão conseguir absorver. Em função do potencial osmótico, né, a maior quantidade de sais, você diminui o potencial osmótico, que é um componente do potencial total. Você diminuindo esse potencial total, você também vai diminuir a chance, né, dessa planta absorver essa água. Na profundidade do solo, né, vocês viram lá naquele esquema, nos primeiros slides, né, quando você tem o desenvolvimento do sistema radicular, uma maior distribuição desse sistema radicular em profundidade, embaixo você tem um teor de umidade mais elevado do que na parte superficial. É só vocês lembrarem quando a gente discutiu a avaliação morfológica, né, quando a gente quer avaliar a cor de um solo. Quando a gente abre o perfil, em cima, no horizonte superficial, a gente faz a avaliação do solo, da cor do solo úmida e seca. Quando você tem a avaliação de horizonte subsuperficial, você só tem a avaliação do solo úmido. Por quê? Porque você tem um teor de umidade mais elevado em profundidade. Então, se você tem uma maior profundidade do sistema radicular, maior distribuição do sistema radicular, você tem uma maior disponibilidade hídrica, né, em função da diminuição nas perdas de água por evaporação. Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Muito obrigado pela presença aí, aqueles que ficaram assistindo. Vou só cancelar aqui a gravação e eu fico disponível para